Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Alimento do Céu. Nesse momento nós vamos ler a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia de fácil acesso, abra junto comigo, acompanhe, né? É bom a gente acompanhar a leitura da palavra com a nossa Bíblia em mãos. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 15 ao 17. Marcos 2, do 15 ao 17, a palavra do Senhor diz o seguinte: Naquela noite, Levi convidou os colegas cobradores de impostos e muitos outros pecadores para um jantar, junto com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que seguiam Jesus. Mas quando os mestres da lei viram Jesus comendo com homens de má reputação e cobradores de impostos, perguntaram aos seus discípulos: como ele come com cobradores de impostos e pecadores? E quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Que lição maravilhosa, né? Que Jesus, ele dá aqui. Jesus, ele chama Levi para participar do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que Levi era cobrador de imposto também. Mateus era cobrador de imposto também. Então Levi, ele convidou os colegas, cobradores de impostos e muitos outros pecadores para um jantar na casa dele. Os cobradores de impostos ali, eles eram mal vistos, porque eles eram pessoas que usurpavam dos outros. Eles cobravam juros altos. Não eram pessoas amadas, eram os agiotas daquela época, né? Cobravam do jeito que eles achavam que estava bom. E ai daquele que não pagasse, né? Então Levi, ele reuniu os cobradores de impostos, né? E outros pecadores, ou seja, tinha gente, pecador de toda espécie. Aqui não fala, não cita, não detalha que tipo de pecadores, né? Mas pessoas que viviam na prática do pecado foram convidados para jantar ali, junto com Levi, aqueles cobradores de impostos. Mas Jesus também foi convidado, porque a palavra do Senhor diz que eles foram jantar junto com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que seguiam Jesus. Levi era um cobrador de impostos, era um homem de má fama, era um homem errado, mas reconhecia Jesus como um grande homem. Tanto é que ele convidou Jesus para entrar na sua casa. Ele convidou Jesus para jantar junto com ele. E como Jesus nunca andava sozinho, Jesus andava com os apóstolos e com os discípulos, porque existe uma diferença. Apóstolos eram 12. Discípulos até hoje tem e vai continuar existindo até Jesus voltar. Discípulo era aquele que seguia Jesus. Muitas pessoas largaram seus empregos, né? Largaram, às vezes, os parentes para seguir a Jesus. As pessoas iam vendo os milagres acontecendo e iam seguindo Jesus. Então, naquele jantar ali na casa de Levi, estavam Levi, cobradores de impostos, pecadores, com certeza, não sei, deveria haver ali prostitutas, naquela época era muito comum, e tantos outros tipos de pecadores, os discípulos, né? Estavam ali jantando. Mas os mestres da lei, os santarrões, aqueles que achavam que eram mais santos do que todo mundo, aqueles que queriam cumprir as leis, quando fala os mestres da lei, era da lei judaica. Aquela lei que tinha tanta cobrança, exigia tanta coisa que nem Jesus exigia. Jesus era judeu, mas Jesus, ele descia a lenha nas leis judaicas, porque eram cobranças que o ser humano não tinha nem condições de cumprir. Então, queridos, quando os mestres da lei viram Jesus comendo com homens de má reputação e cobradores de impostos, eles chegaram para os discípulos de Jesus e perguntaram: vem cá, como é que o mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Ele estava o tempo todo querendo achar uma brechinha para poder acusar Jesus. Eles não tinham coragem de chegar para perguntar para Jesus. E perguntaram para os discípulos: como é que ele come com esse tipo de gente? Digamos que fosse hoje.
Jesus fosse convidado, né, para um jantar na casa de um agiota, que era o cobrador de imposto, né? E esse agiota convidasse os drogados, as prostitutas, né? E convidasse esse povo todo. E os santarrões chegassem e falassem assim, ó, vem cá. Perguntasse para os discípulos, como é que Jesus come com drogado? Como é que Jesus come com prostituta, com assassino? Né? Então, queridos, Jesus sabia, Jesus viu, ele soube o que eles estavam falando, mesmo que ele não ouvisse, mas Jesus, ele sondava pensamentos. Então Jesus chega para eles e fala, olha, os doentes é que precisam de médico e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Sabe por que Jesus disse isso? Porque eles se achavam justos demais. Eles acusavam, eles apontavam o dedo para os cobradores de impostos, para os outros pecadores. Queridos, isso hoje continua acontecendo. Pessoas que às vezes dizem, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu vou sentar na mesa de uma pessoa que está bêbada, eu vou sentar com uma pessoa que eu sei que ele bebe cachaça, eu vou sentar com uma mulher de programa para almoçar com ela para jantar. Aí Jesus chega para você e fala para essa pessoa, né? E fala desse jeito, olha, quem precisa de médico é quem está doente. Quando ele fala isso, ele não está falando de doença do físico, não. Jesus estava querendo dizer assim, quem precisa de mim são eles. Que precisam de salvação, de transformação. Vocês que se acham justos, já se acham os santos, vocês não precisam de mim, não. E Jesus não estava nem aí para o falatório das pessoas. Jesus não estava nem aí para quem criticasse ele. Ele comia assim, com prostituta, ele andava com todo tipo de gente errada. Jesus não escolhia só os apóstolos para andar com ele, não. A intimidade, os segredos, os mistérios dele, ele revelava para os apóstolos, para os amigos íntimos. Mas isso não quer dizer que ele não estivesse, não pudesse andar, não pudesse sentar, não pudesse comer e participar da mesa com as pessoas de má reputação. Essa palavra diz para mim e para você hoje. Pare de apontar o dedo, porque você hoje é homem de Deus e mulher de Deus. Pare de apontar o dedo para aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Porque Levi até aqui não tinha tido encontro com o Senhor. Levi era cobrador de impostos. Depois ele se tornou homem de Deus. Aí a gente sabe da história, né? Os filhos de Levi é que tomavam conta ali, né, do templo em Jerusalém, que recebia o dízimo, a tribo de Levi recebia os dízimos e distribuía entre os órfãos e as viúvas e os estrangeiros, que era para esse tipo de pessoa que ia, os alimentos ali do dízimo era para os órfãos, viúvas e estrangeiros que moravam ali em Jerusalém. Queridos, Jesus até hoje recebe de braços abertos todo tipo de pecador. Ele te recebeu. Eu tenho certeza que quando você veio para Jesus, quando você se rendeu, sua vida não era nada legal. Porque todo mundo que vem para Jesus, com certeza tem um histórico, tem um currículo meio bagunçado. Aí Jesus vem e conserta tudo. O carpinteiro pega a madeira e desentorta ela e deixa ela lisinha, prontinha para fazer um móvel, não é assim? Jesus é o carpinteiro que pegou você, que me pegou e nos moldou e nos transformou. Por isso nós não temos direito nenhum de apontar o dedo para aquele que peca todos os dias, que tem o pecado como hábito todos os dias, porque assim eu e você já estivemos um dia também, amém? Nesse momento eu quero que você ore junto comigo. Mas vamos fazer uma oração diferente, vamos orar por essas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Essas pessoas doentes da alma, que precisam do médico dos médicos, para serem transformadas, para encontrarem com Jesus, como nós já encontramos, amém? Fecha os teus olhos, eu quero que você ore junto comigo. Deus Santo, Deus querido, Pai maravilhoso, Deus de infinita bondade e misericórdia, a tua misericórdia nos alcançou. A tua misericórdia alcançou este homem de Deus, essa mulher de Deus que ora junto comigo.
E assim, como nós lemos aqui, Senhor, o Senhor Jesus, o Senhor se assentava com pecadores de toda espécie, porque o teu amor é tão grande que o Senhor não olha para o pecado, mas o Senhor olha para o pecador. O Senhor não sonda, meu Deus, pelos pecados, mas o Senhor sonda o íntimo. Deus, nesse momento, quantas pessoas ouviram essa mensagem, estão orando comigo, mas ainda não viveram nenhuma experiência real contigo. Levi, ele viveu essa experiência, Pai. Depois desse jantar, Levi nunca mais foi o mesmo. Senhor, que essa pessoa te convide, não para um jantar mesmo, Deus, com comida, materialmente falando, comida natural, mas que essa pessoa te convide para um jantar espiritual. Que essa pessoa, meu Deus, te convide para o Senhor fazer parte da sua casa, da sua vida, da sua família. Porque eu sei que quando o Senhor entrar nesta casa, principalmente nesta casa que é o nosso coração, o Senhor vai transformar, o Senhor vai moldar e vai fazer uma nova mulher, um novo homem. Uma nova vida acontecerá, igual tem um hino, uma nova história Deus tem para essa pessoa, eu creio nisso. Eu abençoo essa vida que ora comigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estenda a mão, você que já é servo de Deus, você que é homem ou mulher de Deus, não critique, não aponte o dedo, mas estenda a mão. Estenda a mão para ajudar aquele que pela sociedade já é tão marginalizado, que pela sociedade já é tão criticado. Não seja um mestre da lei, mas seja alguém que leve a cura para aqueles que precisam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.